Olha só, no meio da escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia, os dois países concordaram com a troca de prisioneiros de guerra e a devolução de milhares de corpos de soldados. As duas partes realizaram em Istambul a segunda rodada de negociações, mas essa reunião terminou sem um acordo sobre cessar-fogo incondicional. A Rússia manteve exigências já apresentadas anteriormente de reconhecimento da região de Donbás como território russo. Esse encontro em Istambul ocorreu um dia após um ataque inédito da Ucrânia em solo russo. Alvos foram atingidos a mais de 4.000 quilômetros do fronte. Sobre tudo isso, vamos conversar com a Biazita Gomes. A Biazita sempre com a gente aqui, ela que é analista de geopolítica mundial, nessa nossa editoria internacional, sempre às terças com a gente. Tudo bom, Bia? Como você está? Tudo tranquilo. Eu estava aqui fazendo meu mapa mental de como a Zambelli saiu do Brasil. E aí, qual conclusão você chegou? Tríplice fronteira. Ia ser É. muito chamativo se ela tivesse feito um voo internacional direto para a Itália, se ela estiver realmente na Itália, porque eu ainda tenho minhas dúvidas. Para mim, ela utilizou o acordo do Mercosul e saiu pelo Paraguai ou pela Argentina. Dentro de uma mala. Né? São Não, nem países precisa, né? tropista. São Sim. países São países- trampistas, claro. Mas Isso. legalmente ela não precisava, ela não teve nenhum direito cassado, passaporte ela tinha. Mas Podia sair do país. seria muita visibilidade para Sim, ela se ela entendo. pegasse um avião Nessa- internacional direto para a entendo. Itália. Sim. Então, Ela assim, fugiu dentro de ela- um carro blindado. Muito provavelmente. Mala, né? No É porta-mala, imagina. Né? A cena. Mas e para você pegar o avião, daí em outro país isso não seria um problema, porque, enfim, ela tem a Ela tem cidadania. passaporte, ela Ela tem tem Exatamente. passaporte, É. aí tudo bem. ela não é Não tá- procurada tá pela na terra do Interpol, Milei, ela não pô. tem. É. Se bem que a justiça argentina, e até assim, a pauta anda, né, Bia? A Argentina mandou embora esses, quer dizer, mandou prender esses caras. Aí a mas polícia não tinha- fez nada, né? Eles caíram Mas fora. aí, né? mas aí tinha um pedido internacional. Isso. Como ela foi condenada no Brasil, mas ela não é uma fugitiva, ela não está na lista da Interpol. Então, a partir do momento que ela está na Argentina, ela pode pegar um voo para qualquer país, Sim. tranquilamente. Botar na lista da Interpol é muito bonito. Vamos Perfeito. atrás, né? Vamos Pois pedir. é. Biazita, vamos lá, vamos atualizar a situação Rússia e Ucrânia. Então, assim, não deu em evolução num cessar-fogo a reunião em Istambul, mas não havia, eu acho que também perspectiva em relação a isso por conta do ataque que aconteceu um dia antes, né? Um sinal por parte da Ucrânia e de Zelensky que quer continuar essa guerra. É isso que esse episódio nos indica, Bia? Na verdade, já antes mesmo desse ataque, já se tinha uma fala de que não se chegaria a um consenso cessar-fogo. No máximo, a troca de prisioneiros, que já foi feito na primeira reunião, onde já teve essa troca grande de prisioneiros dos dois lados. A questão do ataque, ele foi pontual no dia anterior à reunião, porque, na verdade, na cabeça da Ucrânia, esse ataque forçaria a Rússia a aceitar as bases, as ideias ucranianas para o cessar-fogo, né? Porque era uma demonstração de força, e foi uma demonstração de força sim, a gente tem as fotos, satélites, e dá para ver que o nível de destruição foi muito grande, e uma demonstração também de que o território russo não está 100% seguro, porque boa parte desse ataque foi feito por espiões. Ele foi feito por dentro, né? Os drones foram soltos por dentro da Rússia, não foi por fora. Isso que gerou um alerta vermelho na Rússia também. A Rússia ontem fez mais de 120 ataques cirúrgicos a áreas de drone e áreas de mercenários na Ucrânia para tentar desorganizar essa estrutura. Então, a ideia do ataque ucraniano era mostrar força para a Rússia, dizer para a Rússia que tinha condições de continuar muito tempo na guerra, então era melhor para a Rússia aceitar o cessar-fogo. A Rússia sentou para conversar e falou: ok, só aceito cessar-fogo se vocês cederem 20% do território ucraniano. Lembrando que a Rússia já tem 15% desse território conquistado pela guerra. Então, a ideia da Ucrânia deu muito errado e deixou muita gente exposta, porque, assim, que inteligência foi essa que forneceu informações tão cirúrgicas para a Ucrânia? Inicialmente, falou-se dos Estados Unidos, chamou a atenção que a mídia estatal russa tentou tirar os Estados Unidos da reta, botando o pronunciamento, inclusive, da porta-voz da Casa Branca, dizendo que não tem nenhum envolvimento disso, provavelmente para tirar os Estados Unidos desse ponto de inflexão entre Rússia e Ucrânia, caso a Rússia faça um grande ataque contra a Ucrânia, mas foi um ataque que a ideia era pressionar a Rússia no acordo e acabou fazendo com que a reunião não aconteceu praticamente. A reunião ela atrasou mais de 3 horas, ela durou menos de 1 hora. Então, e os emissários russos estavam muito irritados,
né, a estrutura midiática russa, principalmente os blogueiros russos, né, toda aquela estrutura que tem de mídia cultural russa pedindo uma retaliação muito violenta contra a Ucrânia depois do ataque. Então, qualquer possibilidade agora de acordo, ela ficou cada vez mais longe depois da atitude ucraniana. Foi um erro de cálculo da Ucrânia, e agora eles estão dizendo que o que a Ucrânia fez, a Rússia faz todo dia. Não é o caso. A gente está falando de ataques que foram muito cirúrgicos à estrutura de defesa russa, né? E ataques que foram cirúrgicos e muito bem mapeados. Então, assim, que inteligência forneceu isso? Não foi inteligência da OTAN nem da europeia, isso aí é a inteligência americana, porque a destruição foi vasta. E o silêncio da Rússia chama a atenção para o tamanho da destruição. Se a destruição tivesse sido menor, a Rússia teria falado mais sobre o assunto, né? A gente costuma dizer internacionalmente, quando um país se cala muito sobre uma situação impactante, é porque o impacto foi grande e você não pode alimentar a narrativa para engrandecer isso. Agora, ontem já teve muito ataque da Rússia contra a Ucrânia, a gente espera um grande ataque, lembrando que o Merz, na Alemanha, já disse que vai fabricar mísseis de longo alcance específico para a guerra da Ucrânia. Então, o que a gente está vendo é um aprofundamento desse embate e uma possibilidade real dessa guerra virar continental, fisicamente continental. Foi um erro estratégico da Ucrânia. Uma demonstração de força que, na verdade, mostrou para a Rússia que vamos continuar brigando. Essa que é a lógica. A gente mais que nunca hoje está nessa lógica de siga o dinheiro, né? E me chamou a atenção, quando a gente fala sobre esses ataques da Ucrânia e a Rússia, quem que está bancando isso tudo? Porque, como você coloca, a Alemanha diz que vai bancar. Mas, nesse momento, quem que bancou? Eu sei que há uma proximidade muito grande da Ucrânia com a França nesse momento também, né? Dá para a gente ter uma ideia de Estados Unidos? É França? Quem que interessa nesse momento que a Ucrânia siga nesse conflito e armada dessa forma como a gente observou? A instituição OTAN. A instituição OTAN tem muito interesse, até pelas perdas regionais que estão tendo, né? Ela teve uma perda agora na Polônia, na eleição polonesa, apesar da Polônia ter o poder dividido entre presidência e primeiro-ministro. O baque foi grande, tanto que o primeiro-ministro polonês pediu um voto, né, de segurança, um voto de confiança do Congresso, porque quem entrou como presidente da Polônia é anti-OTAN, anti-União Europeia, uma perspectiva extremamente nacionalista, uma visão trumpista. A gente tem que ver a OTAN, quando a gente fala OTAN, nem sempre a gente coloca os Estados Unidos, porque nesse governo Trump, o Trump tem um pé atrás com a OTAN e não acha necessário alimentar a OTAN. Então, isso é a sobrevivência da OTAN. Então, os países que estão ali extremamente vinculados à OTAN, né, a Alemanha, a França, que têm essa perspectiva, estão envolvidos todo esse trabalho, tanto de inteligência como fornecimento de armas e dinheiro para a Ucrânia. E eles estão loucos para fornecer força física, isso está muito claro. É sempre bom lembrar o pronunciamento ontem, né, do primeiro-ministro inglês, durante o lançamento dos submarinos, né, que ele fez um mega lançamento da construção de novos submarinos de guerra nucleares, e nele ele disse que vai aumentar o salário, né, de todas as forças armadas do Reino Unido em 20% e que eles estão prontos para o combate. Foi uma fala muito direta, e a gente sabe que o combate é contra a Rússia, não é contra nenhum outro país. Então, é o fortalecimento dessa aliança que eles colocaram assim: precisamos vencer a guerra pela Ucrânia para nos mantermos em pé. Para eles, perder a guerra, ou a Ucrânia perder território no acordo, que seria perder a guerra, enfraquece completamente a OTAN, enfraquece também toda a estrutura da União Europeia. Tira o poder político deles que eles estão barganhando nesse processo. Então, eu chamo a Ucrânia de muro de contenção da Europa. Então, a Europa, a Ucrânia pode ser destruída, ela não liga, contanto que ela continue sendo um muro de contenção para impedir o crescimento da Rússia. E não é um crescimento físico, né? É um crescimento político, é um crescimento econômico, é a Rússia se transformar na grande liderança regional, que é o medo deles. Porque aí você tira a liderança regional de toda a Europa, especificamente, da ocidentalização. Tem isso. Bia, fale de Polônia, por favor. A gente teve eleição. Calma, tá se adiantando. Vamos chegar lá, um minutinho. Nesse âmbito das negociações, deixa eu trazer a questão de Gaza antes, porque pelo menos 31 palestinos foram mortos, outros 170 ficaram feridos por ataques de Israel, enquanto recebiam comida em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Isso segundo o Ministério de Saúde de Gaza. Segundo testemunhas, soldados das Forças de Defesa de Israel abriram fogo contra a multidão de palestinos
que buscava ajuda. As vítimas estavam reunidas dentro de um centro de distribuição de ajuda humanitária quando tanques israelenses apareceram e dispararam. De acordo com a ONU, a situação humanitária é crítica em Gaza, 100% da população está ameaçada pela fome. O ataque aconteceu após o Hamas dizer que aceitaria um acordo de trégua com Israel em troca de um cessar-fogo permanente. Em que pé que está essa conversa, essa possibilidade de acordo entre o Hamas e Israel, Bia? Essa discussão do cessar-fogo é a mesma discussão daquela da semana passada, é o mesmo projeto de discussão. Inicialmente, alguém de Israel falou que não tinha aceito, depois houve pressão americana, aí Israel aceitou, mas aceitou um cessar-fogo apenas em 2 etapas. O Hamas sabe que cessar-fogo, entrega de reféns em 2 etapas, significa que o cessar-fogo vai ficar muito curto. Então, o Hamas pleiteou 5 etapas de entrega de reféns, né, entre corpos e entre pessoas vivas. E aí agora que começou o problema, porque Israel não quer esse tempo, porque também o Hamas pleiteia a retirada total das Forças Armadas da IDF do território de Gaza, o que é legítima essa reivindicação, é uma reivindicação antiga, e é o que Israel não quer, porque Netanyahu não quer parar essa guerra, Netanyahu não quer tirar as Forças Armadas ali. A situação no norte de Gaza é seríssima. Não se tem comida no norte de Gaza, porque essa entrega de alimentação, é muito importante dizer isso, que essa entrada de ajuda humanitária não está sendo feita pela ONU. Né? A ONU se retirou desse processo, é uma empresa americana estranhíssima, recém-criada, criada há pouquíssimo tempo, junto com uma parceria com Israel, e quem distribui a alimentação são mercenários. Mercenários, gente, para vocês terem uma noção do que é o quão ruim é mercenário, em Genebra, né, na Convenção de Genebra, diz que mercenário não tem direito algum. Porque é aquele que luta por dinheiro, não luta pela pátria. A gente está falando de gente de caráter extremamente estúpido. Toda vez que coloca mercenário, tem tragédia. E quem está fazendo essa distribuição são os mercenários, e são esses mercenários que estão abrindo fogo. E você percebe que Israel coloca mercenário para já tentar fugir da responsabilização internacional. Porque você não consegue responsabilizar grupos internacionais. Porque eles não são grupos não internacionais ou grupos nacionais, eles são grupos soltos. Então, ela já coloca pensando para fugir da perspectiva de ser acusada de crime de guerra e crime contra a humanidade nesse processo de liberação de alimentação. É uma ilusão, é uma fanfic, a alimentação não está chegando em quantidade mínima, ela não passa daquela região ali do sul de Gaza, ela não chega no norte. Há relatos de tiroteios diários e constantes, as pessoas estão sendo utilizadas como alvo da IDF, e de acordo com a própria mídia israelense, a ordem agora da IDF é destruir o máximo possível a estrutura física de Gaza para que não sobre absolutamente nada. É o segundo momento agora. Então, você faz o genocídio, você está matando as pessoas por fome, o último hospital do norte foi desativado anteontem pela IDF, importante dizer isso, a IDF expulsou pacientes e médicos. Então, é uma situação catastrófica e não dá para esperar que Israel coopere com alguma situação ali. Ali só uma intervenção externa mesmo, porque não se vê outra saída, porque pelo Netanyahu é solução final em Gaza. É isso que está acontecendo em Gaza. É um projeto de solução final ao vivo. A gente está assistindo isso, a coisa está ficando cada vez mais séria. E a gente não tem mais os números reais, porque as projeções passam de 200 mil pessoas entre desaparecidos e mortos. Mas esse número é muito maior, porque a gente tem pessoas que estão morrendo diretamente pela guerra, né, os bombardeios e tudo. Você tem pessoas que estão morrendo pela fome, que é tipificado como uma forma de genocídio, crime contra a humanidade. E você tem as pessoas morrendo por doenças. Você não tem água potável, você não tem uma estrutura mínima médica, você não tem onde tratar as pessoas por doenças mais simples. Então, é um grande gueto, né? É um campo eu não chamo nem de gueto, é um campo de concentração, porque as últimas imagens são os campos de concentração. Foi pedida uma investigação internacional sobre essa questão específica do massacre das pessoas indo buscar alimento e uma investigação independente, que isso é importante dizer, porque todas as investigações internacionais são feitas pelo algoz, né? Você não pede para o assassino fazer a investigação do assassinato. Isso não existe. Nenhum código penal do mundo o assassino faz uma investigação sobre assassinato. Todas as investigações que envolvem abusos da IDF, abusos de Israel, são feitas por Israel. Isso é uma coisa inadmissível. Eu não tenho que aceitar a versão do assassino. Eu não tenho que aceitar a versão do algoz. Eu tenho que ter uma investigação internacional idônea. O problema é que, para ter investigação internacional, Israel tem que permitir as pessoas entrarem. E você não tem mídia entrando, você não tem os investigadores internacionais entrando. Israel não permite que ninguém entre, ninguém saia de Gaza. Então,
é uma situação completamente caótica. Não dá mais para colocar na mão de Israel. É uma situação onde você realmente tem que passar por cima do Estado de Israel em Gaza para entrar com uma força de segurança internacional, ou da ONU, ou uma junção de países, para parar essa carnificina. E mesmo assim a humanidade vai estar em dívida eterna com a população palestina. Isso é um fato. A humanidade permitiu um genocídio em tempo real e não há desculpa ética, moral, narrativa que tire isso. E a humanidade está eternamente em dívida com a população palestina. É um campo de concentração, realmente. Quer fazer pergunta, Laura? Não, eu só queria dizer o seguinte, Biazita, eu estou muito preocupada, entendeu? Porque eu acho intolerável a demora do governo brasileiro para anunciar sanções a Israel. Como se houvesse um espaço de negociação, porque não há espaço de negociação. É isso que você mesma falou. Não há espaço sequer para uma investigação independente, não há espaço para a ONU, para observadores internacionais entrarem lá para quantificar o que é que está acontecendo, o nível de barbárie que está acontecendo. Não há liberdade de imprensa, ou seja, é um Estado fascista, né? Quer dizer, é a mesma coisa. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, seria a mesma coisa que pegar e falar assim, olha, não vamos punir o Estado nazista porque nós queremos negociar com ele. Quer dizer, vamos e convenhamos, a partir de uma determinada fase, não há mais negociação. Há a necessidade humana de que eles sejam derrotados, né? O que vai ter que acontecer com Israel é Israel ser derrotado. Porque se Israel for deixado livre, leve, solto, como está agora, a única resposta de Israel é a limpeza étnica, é a chacina, é a destruição das vidas palestinas. Então, eu queria perguntar para você, porque a que você atribui? Claro que há interesses econômicos, mas há uma pressão internacional hoje gigantesca. É possível que o governo Lula ainda esteja entendendo que há uma possibilidade de diálogo e de mediação? Porque não há, a meu ver, está claro que não há nenhuma possibilidade de mediação nesse conflito sangrento, onde foi escolhido um caminho, assim como para Hitler havia um caminho que era o extermínio, para Netanyahu existe um caminho, é o extermínio da população palestina. Então, como se explica que o governo Lula eleve a intensidade das críticas ao governo israelense e, ao mesmo tempo, não tome uma única medida de punição por essas coisas estarem acontecendo contra um povo que está sendo humilhado, oprimido, desgraçado todos os dias? Como você explica isso? Eu tenho a ligeira impressão que está caminhando para esse processo de sanção. E eu estou falando isso porque começou a ter uma elevação no tom diplomático, né? A gente tem que lembrar que o próprio presidente Lula compartilhou a nota, né, do Ministério das Relações Exteriores falando sobre a questão da ocupação na Cisjordânia. Vai ter agora, entre o dia 14 e 17, a reunião para discutir sobre a questão do Estado palestino, que o Brasil é um dos que chefia essa reunião, e o Lula está indo para a França agora. E muita gente falou na mídia brasileira que o Lula está indo para a França para discutir questões climáticas. Eu, sinceramente, acredito que a questão de Gaza seja um dos pontos focais, até porque o Macron também pegou esse ponto nas últimas semanas para discutir. Então, eu acredito que a gente tenha nas próximas semanas uma fala de sanção já do governo Lula, que está caminhando para isso e não vai ser só do governo Lula. Eu acho que vai ser uma fala de sanção Espanha, Brasil, França, alguns países comunicando sanções ao governo Netanyahu. Essa mudança de tom da diplomacia já está acontecendo nas últimas 2 semanas. Antes eram críticas pontuais, agora não. Você já vê o Lula falando de genocídio mais fortemente, já condenando mais fortemente, principalmente a questão da expansão na Cisjordânia. Vai ter reunião sobre o Estado palestino, então a tendência, eu acredito, que é o governo apresentar sanções. Não acredito em rompimento diplomático. Isso é uma coisa que até porque não é uma tradição brasileira. Normalmente a gente rompe quando rompem com a gente. Apesar de que praticamente não existe relação diplomática entre o Brasil e Israel nesse momento. Mas acredito sim que possa começar um processo de sanção internacional econômica. E aí, talvez o governo brasileiro, para se blindar de críticas, porque a gente tem que lembrar também que no Brasil a gente tem um apoio muito forte a Israel da extrema-direita, inclusive do campo religioso neopentecostal, que tem uma bancada forte no Congresso,
talvez para se blindar, faça um anúncio dele junto com outros países europeus. Porque aí dá politicamente, porque assim, eu estou pensando politicamente mesmo, estratégia política. Politicamente, isso pode vir a ser uma forma de blindar o governo de possíveis brigas internas, né? Críticas exageradas internas. Porque eu acredito que pelo presidente Lula essas sanções já teriam acontecido, pela pessoa presidente Lula. Eu acho que é muito mais o Itamaraty dando uma segurada ali nas questões técnicas e esperando fazer um trabalho conjunto com outros países. Talvez agora em julho a gente tenha uma fala mais, estamos sancionando Israel economicamente, países tais não farão comércio enquanto não acabar a pressão sobre Gaza. Biazita, esse final de semana, aquelas coisas, a internet traz, você procura e aí vai chegando mais coisa. Genocídio de Ruanda, que foi em 94, caiu na minha frente. Eu estive em Ruanda quando fez, acho que foram 14 ou 16 anos, teve uma eleição também, Paul Kagame ganhou. Eu era correspondente na África da EBC e fui pessoalmente cobrir. Genocídio em Ruanda começou lá na tal da rádio Mille Collines, né? O Tutsis e Hutus sempre ligados a comércio, Tutsis ligados à agricultura, era um povo só. Depois, quando os belgas e alemães chegaram, começaram a se aliar aos Hutus e dizerem, olha, vocês são mais do que eles. E daí foi evoluindo para, em 94, nessa rádio, os Hutus chamarem, não é, a população Tutsi de ratos e baratas. Tem alguma diferença com o que a gente ouve de Israel? Não é? Daí aconteceu caiu o avião do presidente numa chegada de volta a Ruanda e em poucas horas explodiu um genocídio. Em 100 dias mataram 3 mil pessoas literalmente machetada, né? Aqui no Brasil seria... Porrada. Aquela faca que se usa no Nordeste, como é que é a expressão que se usa? Facão. Facão mesmo, Facão, mas tem um sim. nome no Nordeste que eles usam mais do que aqui no Sul e Sudeste. Qual a diferença? Nenhuma. Inclusive, se a gente parar para pensar, o processo de desumanização foi uma característica tanto do genocídio de Ruanda como na antiga Iugoslávia. Né? É sempre bom a gente lembrar. Essa semana, inclusive, eu estava lendo sobre... A gente tem o Tribunal Penal Internacional, mas antes a gente teve tribunais penais específicos, tanto para Ruanda como para a antiga Iugoslávia. E a discussão, um dos pontos de discussões era exatamente essa questão de você desumanizar. Essa é a característica, a primeira coisa que você faz quando vai fazer um processo de genocídio. Por que o genocídio é tão orquestrado, né? Porque ele não é do nada, ele não é uma explosão de violência. Ele é o ponto final de um processo de desumanização de um povo. No caso dos palestinos, em geral, né, tanto na Cisjordânia como já... No caso dos árabes, é importante dizer que não é só contra os palestinos, mas os árabes em geral, em Israel, existe um processo de desumanização colocando eles como bárbaros, como inferiores. E esse processo de desumanização começa nas escolas, né? Se você pegar um livro didático, a gente sabe disso, há um processo de desumanização desse grupo social. É uma construção social. A consequência dessa construção social é que você tem 85% da população israelense a favor da retirada total dos palestinos de Gaza. Isso é uma pesquisa de Israel. Então, assim, toda vez que eu começo a ouvir esse relacionar, né, a seres humanos, a ratos, baratas, né, a todo esse processo, a animais, jogando sempre uma perspectiva de animais que são peçonhentos, porque tem isso também, não é qualquer animal. É um animal que é traidor, é um animal que rasteja no esgoto. Isso é uma perspectiva de um processo de desumanização. A gente tem no mundo, nesse momento, uma extrema-direita voltada para a desumanização da população muçulmana. É importante também a gente colocar isso, né? Existe um projeto de desumanização do muçulmano. Então, ali em Gaza, você tem a desumanização do muçulmano e a desumanização do palestino, feita a população israelense. E aí, consequentemente, isso vai levar a um genocídio. Então, por isso que eu falo que acontece em Gaza, não vai parar em Gaza. Porque esse processo de desumanização não é só contra os palestinos. São contra os palestinos, são contra os árabes, são contra os muçulmanos. Gaza é um tubo de ensaio. A gente tem que lembrar que hoje a religião muçulmana é a religião que mais cresce no mundo. É a segunda maior religião do mundo e é a que mais cresce no mundo. E essa religião muda o eixo cultural, muda o eixo político, muda o eixo econômico dos países, principalmente do Ocidente. O Ocidente se considera invadido pela religião muçulmana. Então, esta desumanização, ela é propósito para genocídio.
a gente vê isso em Ruanda, a gente vê na antiga Yugoslávia, a gente viu agora em Mianmar, a gente está vendo em Gaza, e a gente está vendo agora nos Estados Unidos, com a desumanização, por exemplo, dos latinos. A gente está vendo na França e no Reino Unido e em outros países a desumanização dos muçulmanos. É projeto de aniquilação de grupos sociais e submeter esses grupos sociais em uma perspectiva de culturas superiores. É um retrocesso de 150 anos. Seguinte, deixa eu passar para um outro tema. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre um brasileiro de 18 anos que foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos, um dia antes da formatura no colegial. Esse estudante, Marcelo Gomes, foi detido pelas autoridades imigratórias ao ir a um treino de vôlei. Ele chegou ao país há 5 anos com a sua família, não tinha documentação. O caso ganhou cobertura de emissoras de TV locais, ampliou o mal-estar entre os imigrantes. A região tem uma forte presença de brasileiros nos Estados Unidos. Essa prisão também levou a governadora de Massachusetts, a Maura Healey, a ampliar as críticas contra Trump. O diretor interino do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, Todd Lyons, comentou o caso de Marcelo, disse assim, abre aspas, ele está neste país ilegalmente, não vamos dar as costas a ninguém, fecha aspas. Nessa mesma coletiva, o Serviço de Imigração reconheceu que Marcelo não era o alvo da investigação que resultou na sua prisão. Segundo as autoridades, o mandado de prisão seria para o seu pai, que continua foragido. Isso tudo gerou um pavor tremendo em brasileiros nos Estados Unidos, isso que a mídia tem noticiado nesse momento. Eu queria te ouvir sobre essa ação anti-migratória nos Estados Unidos, que é isso, tem levado ao caos no país por conta de um temor de ser preso a qualquer momento, mesmo sendo um imigrante legalizado, porque a gente viu casos já de prisões e de irem atrás de imigrantes legais, não, Bia? É a legalização da restrição dos direitos civis, né, de uma população. Eu acho que isso é o que mais me assusta, né? É a normalização da restrição total de direitos civis de minorias étnicas. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu sempre lembro do discurso do Trump que ele fez ano passado, onde ele falava, e as pessoas falavam assim, não, aquilo ali é só discurso, é só papinho, não era. Onde ele deixava muito claro que tinha que parar de misturar o sangue latino com o sangue americano. Que o sangue americano estava ficando sujo pelo excesso de sangue latino. Então, assim, essa perseguição contra a imigração não é uma perseguição com bases econômicas, como a gente ouve em outros países. Não é uma perseguição ligada a uma questão jurídica. É uma perseguição com características étnicas, de perseguição étnica. É a mesma lógica do genocídio em Gaza, tá? É você colocar um grupo social como inferior e, por ser inferior, eu posso tomar a atitude que eu quiser. Os Estados Unidos têm direito de deportar qualquer imigrante ilegal, como qualquer país do mundo. Ele não tem o direito de retirar os direitos civis desse imigrante ilegal e tratar como lixo. Ele não tem o direito de criar essa sensação de pânico constante numa comunidade, porque ele não permite o direito de defesa. E essa comunidade não sabe nem para onde vai. Filhos e mães são separados constantemente. Famílias inteiras são separadas e não se encontram. Então, o que os Estados Unidos está fazendo não é uma deportação de imigrantes. Ele está fazendo um processo de limpeza. E me preocupa qual vai ser a segunda fase dessa limpeza. Me preocupa muito qual vai ser a segunda fase. Porque, inicialmente, ele está expulsando todos os imigrantes latinos sem nenhum tipo de critério, sem nenhum direito, nenhum respeito aos direitos humanos. Mas depois ele vai fazer o quê? Ele vai matar? Ele vai pegar essas pessoas e vai colocar num campo separado, como tem um projeto com a Líbia para fazer isso, como é o projeto com El Salvador, porque aquilo ali é um campo de concentração externo, é isso que ele está fazendo, porque vai ter um segundo passo. Então, o que ele está querendo fazer é limpar os Estados Unidos do latino. Ele realmente considera a população latina como inferior. Ele não considera como igual. E ele está fazendo um processo de limpeza. Primeiro, ele está expulsando aqueles que estão dentro da perspectiva de legalização, porque de ilegalidade. Depois, ele vai começar a utilizar algum tipo de justificativa para restringir os direitos civis daqueles que estão legais. E aí, um belo dia, essas pessoas vão estar sendo colocadas em campos. Então, assim, é uma situação muito séria, é um princípio lógico de desumanização e de ver um grupo social como inferior. A gente não vê nenhum tipo de respeito aos direitos humanos, aos direitos civis, nesse processo de captura. As pessoas sequer têm direito a se defender em um tribunal quando são presas pelo governo americano. Normalmente, elas são deportadas de forma imediata. Então, assim, você quebra qualquer tipo de convenção internacional. Então, assim, é uma situação muito grave. E como é os Estados Unidos, ainda tem esse agravante, você não vê
especialistas internacionais conseguindo fazer análises profundas, né? Principalmente o pessoal do direito internacional não consegue fazer nenhum tipo de trabalho porque é os Estados Unidos. O poder que ele tem sobre as instituições internacionais é muito grande. Então passa para as pessoas como se fosse só uma deportação de imigrantes ilegais. Não, é mais profundo. A gente está falando de perseguição étnica. Perfeito. Biazita, muito obrigada, viu? Sempre muito bom recebê-la aqui para a gente saber melhor dos principais conflitos e discussões que rolam no mundo. Um beijo para você, boa semana por aí. Beijo, gente. Tchau.